Gênesis 45. Fizemos essa leitura nessa semana e vamos fazer um aprofundamento aqui. Os que encontraram, digam amém. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Verso 10. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e os teus bens, todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o Faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem no caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. Verso 26. E lhe deram uma notícia: José ainda está vivo.
Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. E o coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, toda ela tão profunda, tão extensa, falando sempre ao nosso coração, ministrando as nossas necessidades mais profundas, e o Senhor meticulosamente sabe todas e quais são. Agora que estamos diante de Ti, para meditar nesta palavra, mais uma vez, a maioria de nós, porque lemos esse texto essa semana, fala ao nosso coração, por meio do Teu Espírito Santo, de forma que possamos ter clareza acerca da Tua vontade, do Teu propósito para com as nossas vidas, de forma que nos sintamos encorajados a prosseguir em nossa peregrinação nesse mundo, até aquele glorioso dia, quando veremos a Tua face. Fica conosco, em nome de Jesus. Irmãos, então, vamos meditar nesse texto, com esse tema, quando o Espírito é revivido. E eu imagino que vocês que estão aqui, talvez já tenham vivenciado períodos na vida de vocês, em que vocês se sentiram com a alma e o espírito totalmente abatido. Como a gente diz, com a alma e o espírito quebrados, sem forças para poder continuar. Você já passou por isso? Você está passando por isso? Isso faz parte da experiência humana. Eu já vivenciei isso muitas vezes na minha vida cristã. E Jacó, ele estava nessa condição, o patriarca. E nós podemos dizer que José também estava nessa condição, apesar da sua exaltação no Egito, porque ainda lhe faltava alguma coisa para ser curado, para ser tratado na vida dele. Ainda lhe faltava algo para que José fosse plenamente restaurado. E aí que a gente conclui que não é só dinheiro, não é só a abastança que sara a nossa alma, que supre as nossas necessidades. Há tantas outras coisas que somente Deus pode nos dar e que somente Ele pode fazer para curar a nossa alma ferida. Ambos precisavam ser, como disse o patriarca Jacó no final do capítulo 45, revivificados. Eles precisavam ter essa experiência novamente. Mas como Deus os revivificou? Lendo esse texto e o contexto, à noite o pastor Luiz Antônio deve falar um pouco mais sobre o princípio dessa história. Nós entendemos claramente que Deus usou de muitas circunstâncias, de diversas circunstâncias, mas nós notamos que Deus também o revivificou, usando uma experiência, uma manifestação emocional muito forte, essa que nós lemos no nosso texto. E foi usada por Deus para trazer cura ao coração de José e mais tarde ao coração de Jacó também. Nós vemos que quando verdades ocultas, guardadas, armazenadas, fechadas, as 7 chaves, são reveladas, Deus também usa esse expediente para vivificar uma pessoa, para renovar essa pessoa, para curar essa pessoa. E nós também notamos que Deus usou, no caso de José, uma consciência profunda e muito acurada da soberania e da providência divina. Essa consciência também foi um meio usado por Deus para trazer cura àquele homem ferido, àquele homem machucado. O texto nos diz ainda que o José, depois de ter se encontrado com seus irmãos, a princípio sem que eles o reconhecessem, nutriu um desejo profundo, que aqui nesse capítulo 45 ele é verbalizado. Ele queria rever o seu pai novamente. Quanto tempo, não é?
Quanto tempo já não se haviam passado que José já não via o seu pai? Muito tempo, realmente. Nós estamos falando aqui de um período enorme, extenso, quase 30 anos. E ele nutria esse desejo também. Pois bem, o desejo de rever quem nós amamos também é um meio que Deus usa para nos revivificar. E por fim, depois de tantas perdas e de tantas mortes, nós lemos nesse texto da Escritura que o patriarca Jacó viu a vida novamente. Ele precisou passar por muitos dissabores até ter essa experiência magnífica, curadora, marcante, que reorganizou, na minha opinião, a vida emocional, a vida psíquica dele e, por que não dizer, a própria vida espiritual do Jacó. De uma maneira muito bonita, de uma maneira muito profunda. Então, quando o espírito ele é revivido ou revivificado, as emoções elas vão se manifestar. Vejam aí na sua Bíblia, eu estou vendo que a maioria de vocês está com a Bíblia aberta e assim ela deve permanecer, que o texto começa com a frase: a essa altura, José não podia mais conter-se. Você vê que José, ele havia experimentado com a sabedoria que Deus havia dado a ele, os seus irmãos, e ao perceber que de fato eles haviam mudado, eles eram novas criaturas, por assim dizer, que Deus havia trabalhado com eles, e isso ele percebeu claramente na atitude deles, e pela disposição de Judá, de tomar o lugar do irmão, de ficar escravo no Egito, e suplicando que o irmão mais novo fosse liberado, o irmão que, àquela altura, era o predileto do pai, era o filho com o qual Jacó tinha se apegado profundamente. Então, quando ele percebeu essa mudança, ele transbordou emocionalmente, ele experimentou ali aquela catarse abençoadora, e foi com uma emoção muito forte que ele se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto, diz o texto, que os egípcios o ouviram. Você já chorou assim? Às vezes eu pergunto para as pessoas, quando foi a última vez que você chorou? E algumas pessoas não conseguem se lembrar. Nós precisamos desse tipo de experiência, e às vezes esse tipo de experiência pode ser audível. Pode ser algo num volume elevado, para trazer cura. Cura às nossas almas, aos nossos corações. Quando Deus quer nos curar, meus irmãos, de algo tão traumático, Ele pode fazer com que as nossas emoções, elas venham à tona com uma força, com uma violência muito grande. Por quê? Porque muitas coisas estavam armazenadas ali dentro de José há muito tempo. Se você vai entesourando as coisas na sua alma, guardando por muito tempo, no momento em que elas vêm à tona, elas vêm com força. Eu sempre digo que as irmãs são mais abençoadas do que nós homens, porque elas choram com mais frequência. E os homens demoram muito a chorar. Não deveria ser assim. Os nossos olhos todos deveriam estar sempre, de tempos em tempos, cheios de lágrimas. Pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Aqueles homens, os irmãos de José, haviam reconhecido os seus pecados e as suas faltas, e José estava pronto para perdoar. Ele estava preparado para perdoar. No Egito, tinha sido muito abençoado pela inteligência do José. Uma inteligência e uma sabedoria que Deus havia conferido a ele. Aquilo é dom de Deus, irmãos. Toda vez que você vê um homem, uma mulher dotado de um dom, de uma habilidade, a sua primeira reação deveria ser louvar a Deus. Porque aquilo, na verdade, na essência, não tem nada a ver com ele ou com ela. É dom de Deus. A quem um dia nós vamos prestar contas dos dons que nós recebemos das suas próprias mãos.
Mas eu entendo que aquele era o momento da terra do Egito ser abençoada com choro de José, com as suas lágrimas, lágrimas de perdão, de quem estava pronto para perdoar aqueles que o haviam ofendido de uma maneira tão grande. Eu espero que nas nossas vidas cristãs haja choro para perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós tenhamos essa disposição constante e contínua. Amém? Pois bem, então, quando o Espírito é revivido, revivificado, as emoções elas vão se manifestar. Mas acontece também uma segunda coisa, verdades escondidas, elas são reveladas. Isso está aí a partir do versículo 3. Vocês que leram a história recentemente, ou que leram alguma vez essa história, vão se lembrar que para Jacó, o José estava morto. O filho amado estava morto. Ele viu as vestes, a veste talar, colorida, a veste longa, manchada de sangue, que os irmãos macularam ali com o sangue de um bode, de um animal. E para Jacó, aquele sangue era o sangue do seu filho querido. Então ele pensava que ele estava morto. Para os seus irmãos, que de maneira cruel e perversa o haviam vendido aos comerciantes, que depois o venderam ao Egito, ele havia se perdido. Ele provavelmente, na cabeça daqueles irmãos, havia sido morto pelas dificuldades de uma vida de escravo. Então eles não tinham esperança, não tinham expectativa de revê-lo, de reencontrá-lo novamente. E é claro, eu penso que eles conviviam com uma culpa muito grande, uma culpa contínua. E guardaram aquilo consigo. Muitas vezes deviam ter conversado cochichando, longe do pai, vendo o sofrimento do pai, a dor do pai. E vocês sabem que a culpa é algo que corrói a alma humana, que destrói a alma humana, que destrói a nossa capacidade emocional de viver bem. E mais, nós devemos entender que se não fosse pela mediação de José, toda a família de Jacó morreria. Estaria completamente morta. Eles não resistiriam àquela fome, porque foi uma fome muito grande, muito extensa, muito agressiva. Então, quando José se revelou, ele era como um morto que estava ganhando vida. Ele era como um fantasma que se apresentou ali diante dos seus irmãos. Isso era algo maravilhoso. Por isso ele teve que dizer, eu contei aqui pelo menos 3 vezes, ele disse, eu sou José. Versículo 3. No versículo 4 ele disse, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 12, vocês estão vendo com seus próprios olhos que realmente sou eu que estou falando com vocês. Ele teve que dizer isso para eles, porque era difícil acreditar no que Deus estava colocando diante dos seus olhos. José fez aqui uma tríplice revelação da sua identidade. E aquilo era necessário, porque eles estavam pasmos. Eles não conseguiam acreditar naquilo. Vocês conseguem imaginar comigo a cena? José se revelando, eu sou José, eu sou José, eu sou José. E os homens, como os hebreus eram, cobertos de barba, os que tinham. E olhando para aquele jovem, aquele homem, com o rosto todo barbeado, buscando nos olhos dele os traços do antigo José, que eles conheceram lá no passado. E reconhecendo a fisionomia que era própria da família de Jacó. Os 11, e eu digo especialmente os 10, excluindo Benjamim, tiveram que repensar tudo que eles haviam vivido. Porque das sombras da morte, o Senhor Deus estava trazendo a vida. Aquele homem
que estava morto. Então, essa história, irmãos, como a história da salvação que está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, é a prova de que o Senhor Deus, a quem nós servimos, Ele age por trás das cortinas da história. Glória a Deus. Deus a quem nós servimos tem o poder de trazer à vida aquele que está morto, ou algo que está morto na nossa vida. Abraão e Sara, eles ganharam um vigor excepcional, sobrenatural. E Sara engravidou e deu à luz a Isaque. Jacó conseguiu enfrentar o irmão, que a princípio estava cheio de ódio contra ele. Depois que ele lutou com Deus, e nós já meditamos sobre isso na semana passada. Agora, o José, que foi feito escravo, que foi humilhado, que foi traído pelos irmãos, que foi abandonado para um destino incerto, tudo perversamente arquitetado pelos seus irmãos, que é conduzido por veredas tortuosas na sua vida, porque se tinha uma coisa que era certa na vida do José, era incerteza. Isso era certo na vida daquele jovem. Foi conduzido a uma posição de poder sem precedentes. Deus o conduziu a uma posição de poder sem precedentes. Irmãos, nosso Deus tem poder para realizar o impossível, sempre que esta for a sua vontade. E disso nós precisamos ter clareza. Ele tem poder para realizar o impossível. Por exemplo, Ele pode produzir numa pessoa de coração endurecido um genuíno relacionamento com Deus. Eu ouço mães e pais me dizerem: meu filho está longe de Deus, não quer saber de Deus, o coração é duro. Deus tem poder. Poder que ressuscita mortos, para quebrantar um coração endurecido. Deus pode restaurar um relacionamento conjugal que não vai bem, que é cheio de problemas, que é truncado. Vai bem um dia, o outro dia vai mal, um dia o outro vai mal, aí vai se tornando aquela coisa desagradável. Deus pode trazer harmonia a esse relacionamento. Deus pode prover bênçãos de natureza pessoal, emocional, profissional, inclusive financeira. Eu deixo a financeira por último. Ele tem poder para fazer aquilo que nós não imaginamos. Então, nosso espírito é revivificado quando verdades escondidas, elas são reveladas, quando elas vêm à tona. E eu espero que vocês estejam abrindo os seus corações para não ficar guardando nas suas almas esses segredos que fazem tão mal a vocês mesmos, às suas famílias e a outras pessoas. Procurem tratá-los e expô-los no fórum adequado, para que vocês sejam ajudados. Para que Deus dê a vocês toda a graça de viver uma vida cristã saudável. E quem sabe, como nós estamos discutindo com o curso com os namorados aqui, a sua família, na sua extensão maior, seja abençoada, a nossa igreja seja abençoada com a sua cura, com a sua vida cristã saudável. Mas o Espírito também, ele é revivido, ele é revivificado, como aconteceu com José, quando nós temos consciência da soberania e da providência divina. Você vê que nesse texto aqui, vejam aí na Bíblia de vocês, a partir do verso 5, ele deixa claro que o José, ele compreendeu, afinal, o porquê de todas as coisas. Tem momento na nossa vida em que nós não compreendemos por que Deus está agindo daquela maneira, mas chega um momento que por sua graça, pela graça de Deus, nós então entendemos. Nós conseguimos juntar as peças, a gente entende por que Deus nos conduziu por aquele caminho. Veja aí o verso 5. José disse aos seus irmãos: não se aflijam, meus irmãos, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, essa história
Nós estamos meditando aqui, eu sei que vocês já ouviram, talvez já ouviram outras ministrações, mas Deus providenciou que pensássemos nela nessa manhã. É a história da providência divina. Pois o plano de Deus para preservar a família de Jacó e a semente bendita incluía permitir que José passasse por tudo aquilo para chegar à posição de governador do Egito. Você vê que ele repete, versículo 7. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Então, toda dor, toda humilhação, toda tristeza, tinha como fim conduzir José ao trono. Muitos cristãos se ressentem muito facilmente com Deus quando Deus trata com eles. Mas o Senhor da história, que age na história, além da história, Ele tem bons planos para o seu povo. Sempre teve. É por isso que ele é categórico aqui, para que seus irmãos não tivessem nenhuma dúvida. Verso 8, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem havia levado aquele homem. E os irmãos precisavam entender isso para que se posicionassem de maneira diferente. Veja o que o texto diz, Deus, me tornou ministro de Faraó, Ele, Deus, me fez administrador de todo o palácio, Ele, Deus, me fez governador de todo o Egito. Deus queria preservar e sustentar a linhagem santa em meio àquela crise mundial, aquela crise sem precedentes. Ele queria fazer isso, Deus de amor. E vocês sabem, como eu também sei, que seria ali no Egito, que a descendência de Jacó deixaria de ser uma família para ser uma nação. Nação que permanece até os nossos dias. Então, irmãos, isso deve nos ajudar a crer e a confiar no cuidado de Deus para com as nossas vidas, independente das circunstâncias. Deus pode até, sim, nos conduzir por caminhos e situações angustiantes, mas por sua providência, afinal, Ele vai sorrir para o seu povo. Então eu quero repetir. Em meio às suas adversidades, lembre-se, Deus tem bons planos para o seu povo. Eu acho interessante a gente ver nesse texto aqui, porque eu entendo e quero dividir isso com vocês, que quando o nosso espírito é revivido, há um desejo de nós revermos, ou quem sabe vermos, aquelas pessoas que nós amamos de fato e de verdade. Nós lemos na história de José o óbvio. O óbvio que eu digo, porque você vai lendo a história e você conclui isso obviamente. José queria muito rever o seu amado pai. Eu acho que a imagem do pai nunca o abandonou. Ele ficou todos aqueles anos escorraçado, inclusive vivendo no calabouço uma boa parte. Mas aquela imagem do pai, inclusive vestindo a veste talar, eu imagino que Jacó colocou nos ombros do rapaz. Nunca fugiu da sua memória. Isso é algo tão forte aqui no nosso texto, que ele menciona o pai várias vezes. Veja aí comigo, versículo 3. Logo de cara ele pergunta, meu pai ainda está vivo?
Verso 9. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José. Versículo 13. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito. Parece que o José aqui voltou a ser adolescente naquele momento e queria que o pai visse o prestígio dele, a honra que ele havia, pela graça de Deus, alcançado e conquistado. E quando ele despediu os irmãos para buscarem o seu pai Jacó, nós lemos que ele enviou ao seu pai 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito. Então, essa figura é uma figura muito importante na vida do José, como é importante na nossa própria vida também. Eu olho não apenas para a minha experiência pessoal, o vínculo que eu tive com meu pai, o vínculo que eu tenho com os meus filhos, mas eu reconheço, inclusive como psicoterapeuta, como a figura paterna é importante. Eu sempre digo, é importante para aqueles que tiveram pai e para aqueles que não tiveram. Para aqueles que tiveram um pai presente ou para aqueles que tiveram apenas a silhueta paterna. O pai é uma figura muito importante, como é importante nas nossas vidas. E eu gostaria de dizer como esse pai Jacó era amado. Vocês concordam comigo? Como ele era amado por José. E nós podemos dizer a mesma coisa, como José era amado. Porque na cabeça de Jacó, mesmo morto, o sentimento de amor continuava lá dentro. Eu amo meu filho. Deus o levou, mas eu amo meu filho, que o Senhor recolheu. Eu penso que poucas coisas, eu já vivi isso e vivo isso constantemente, pela graça de Deus, são mais doces do que você abraçar um filho e uma filha. É doce. É maravilhoso. Você poder abraçar essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Como é doce você poder abraçar seu pai. Se você tem oportunidade. Se você não teve oportunidade de ter um pai, abraçar alguém que assumiu esse lugar na sua vida. E que se tornou como um pai, quem sabe um pai espiritual. E você abraça, e você sente o calor do corpo daquele filho, ou daquele pai. José queria ver o pai. E ele queria ver o pai para poder desfrutar um pouco mais daquele amor que outrora, na sua meninice, na sua adolescência, ele havia desfrutado. Eu penso que ele queria ver o sorriso do pai. Queria ver e ouvir as gargalhadas do pai. E diz o texto lá, no capítulo 46, versículo 29, que quando José viu o pai, ele correu. É uma cena parecida quando o filho pródigo com o pai. Correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. As emoções explodiram novamente, naquele momento tão especial. Eu imagino, irmãos, quando eu estava meditando nesse texto nessa semana, que as palavras que o José emitiu muitas vezes foram as seguintes: meu pai. Meu pai. E eu imagino que as palavras do Jacó foram: meu filho. Meu filho, meu filho. Que palavras curadoras. Que palavras que consolaram aqueles corações de maneira muito especial. A gente não pode interpretar a Escritura alegoricamente. A nossa posição é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Então, tudo que a gente está lendo e meditando aqui aconteceu, foi verdade, foi um fato. Mas é muito interessante ver a semelhança entre José e o Senhor Jesus Cristo.
a maneira como José foi entregue à dor, ao sofrimento, para salvar a muitos. E a maneira como o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, subiu à cruz do Calvário para nos redimir. Eu não consigo deixar de pensar nessa grande semelhança. Mas gostaria de dizer, irmãos, que José, em todo o seu esplendor no Egito, com todo o ouro que certamente ele já possuía, com todas as honras, com todo o prestígio, ele queria ver a face do velho pai. Que naquele momento era mais precioso que qualquer fortuna, qualquer bem que ele possuísse. Amém? Glória a Deus, não é? Quando Deus nos revivifica, nós queremos ver e estar com aquelas pessoas que nós amamos, que são importantes para nós. E se for o caso, queremos rever essas pessoas, se possível for. Se for possível. Mas, com o espírito revivido, nós enxergamos a vida muito além da morte. Você vê que Jacó, ele viu a morte várias vezes. Ele viu a morte quando ele foi ameaçado pelo irmão. Ele viu a morte quando ele foi ameaçado por Labão, seu sogro. Ele viu a morte, como a gente meditou, quando a sua ama, a ama de sua mãe, que deve ter cuidado dele na infância, a Débora, faleceu, deve ter doído no seu coração. Ele viu a morte da sua amada Raquel. Ele viu a morte do seu pai Abraão. Por fim, com o desaparecimento de José, ele viu a morte novamente. Então, ele era um homem machucado. Ele era um homem que tinha tido muitas perdas significativas, importantes. E antes de ver a face bendita do Senhor, Deus tinha planejado que ele veria a vida ainda novamente. Deus tinha planejado dar ao José e ao Jacó uma alegria, um presente especial novamente. Vocês veem qual foi a reação do Jacó, né? Lá no finalzinho do nosso capítulo, ele ficou, a princípio, sem acreditar. Ele não acreditou, ele falou, não pode ser, meu filho está morto. Como isso pode ser verdade? Diz o texto que ele só acreditou, porque ele ouviu as palavras que foram comunicadas a ele de José, e porque ele viu as carruagens egípcias. E ele disse, deve ser verdade. Deve ser verdade, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Irmãos, o amor nos faz reviver novamente. E o amor que Jacó sentia pelo seu amado filho, fez com que ele se colocasse ereto e ele se levantasse, ganhasse um ânimo novo, ajuntasse as suas coisas e subisse naquelas carruagens bonitas. Eu fico imaginando o vento batendo no rosto de Jacó, a caminho do Egito, para encontrar-se com seu amado filho. Ele colocou todas as suas tristezas de lado e seguiu para aquele encontro memorável com o seu filho. Amém, irmãos? Então eu quero concluir essa palavra, aplicando ela às nossas vidas, e dizendo a vocês da maneira mais simples que eu consigo encontrar, Deus quer te revivificar. Por amor ao nome dEle, por causa de um propósito eterno que Ele escreveu na eternidade, Ele quer que você se levante, revivifique. E eu aponto aqui alguns aspectos nesse processo. Lembre-se que Deus te fez e nos fez seres emocionais. Portanto, não queira reprimir na sua alma suas emoções por muito tempo. Não faça isso, isso não faz bem a você. Abra o seu coração para a cura. Além dos dons que Deus te deu, as suas lágrimas também podem ser uma grande bênção. Elas também podem ser muito úteis. Elas podem abençoar a você e abençoar também aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu chorei na preparação dessa mensagem, chorei aqui com vocês. Mas em casa as pessoas estão acostumadas com esse choro. Que vem, que vai, mas que traz cura.
Em segundo lugar, se tem alguma coisa, para você que veio aqui, ou que está acompanhando essa mensagem à distância, que está perdido, ou que está morto na sua vida, Deus pode, em acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade, como lemos em Romanos 12, fazer como fez com José. Deus pode fazer como fez na vida de Jacó, trazer a vida novamente. Deus tem poder para fazer isso. Não por um mérito seu, ou meu, por um mérito nosso. Nós não temos mérito, mas por obra da sua graça. Ele pode fazer isso. Talvez nessa manhã, Deus vai plantar no seu coração a fé na palavra dEle. E você vai sair daqui como Jacó, destemido e ousado. Eu creio, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e que pensamos. Em terceiro lugar, o José perdoou os seus irmãos depois que ele viu provas do arrependimento deles. Então, se você está magoado com alguém, não queira se vingar dessa pessoa. Não faça isso. Mas também, isso não significa que você tem que sair aí de maneira irracional, superficial, perdoando as pessoas de qualquer maneira, banalizando o perdão, não. Não é nada disso, não. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se alguém pecar contra você, vai ter com ele e repreende-o. Josué perdoou com choro, com pranto, com lágrimas. Mas aqueles irmãos haviam demonstrado genuíno arrependimento. E por isso o perdão lhes foi concedido. Então eu quero admoestar a todos vocês para que perdoem aqueles que os ofenderam. Porque é isso que nós aprendemos com José. E aprendemos também com Jesus. Amém? Vamos perdoar para que sejamos ainda mais abençoados. E por último, se nós estivermos em Cristo, devemos saber que Deus é quem nós servimos. Ele é poderoso para usar todo o mal que sofremos ou que viemos a sofrer, todo o mal desferido, planejado, às vezes maquiavelicamente contra nós, Deus é poderoso para transformar esses males em grandes bênçãos. Isso deveria nos fazer cair de joelhos diante das adversidades, diante das lutas. Dizer, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Não importa o que façam contra mim. Não importa o que arquitetem contra mim. O Senhor Deus cuida do seu amado povo, como cuidou de José, e o levantou com glória e com poder. Vai levantar também o seu povo amado. A sua noiva, a sua igreja. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar, encerrando, e eu quero fazer aqui um apelo. Se você está moído, quebrado, e gostaria que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, revivificasse a sua alma, a sua vida, como fez com José, como fez com Jacó, vem aqui no altar para que possamos orar juntos. E o Deus de toda graça, e o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do Senhor Jesus Cristo, é poderoso para estender as suas mãos e nos mostrar o quanto Ele tem feito por nós. É verdade no tempo passado, é verdade também atualmente, mas não fazemos ideia do que Ele tem preparado para o seu povo amado. Vamos orar, vamos nos colocar diante do nosso Deus, quebrados como estamos, mas tendo recebido a palavra do Senhor, que venha a nós para a nossa edificação, que venha a nós para que nos ergamos diante do nosso Deus, aquele que intervém em nosso favor, que cuida de nós em suas ternas misericórdias,
Fale com Deus enquanto você ouve essa canção. E depois nós vamos orar encerrando. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome. Aqui estamos diante de ti, sempre carentes do teu amor, do teu cuidado, da tua bondade, da tua proteção, da tua condução. E a nossa oração é: revifica-nos, para que possamos viver, para que possamos cumprir os teus planos, no nome de Jesus. Que cada um de nós possa ter a certeza e a convicção de que o Senhor é Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco em todas as horas. Assim como estiveste presente com Jacó, teu servo, com José, o Senhor tem estado conosco também. Que nessa manhã haja genuíno arrependimento dos nossos pecados, das nossas faltas. Que haja no nosso coração, ó Deus querido, a disposição para perdoar, para abrir o coração e revelar aquilo que está guardado, para expressar aquilo que estamos sentindo e que com a passagem do tempo vem trazendo algum desconforto. Que o Senhor nos conceda a graça para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e sejamos apresentados diante de ti dos homens, vivificados, revivificados, no nosso espírito, na nossa alma, e os teus planos se cumpram nas nossas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos em paz.